Bem-vindos a Calvary. Espero que você esteja bem, que você tenha uma noite legal aqui, que a gente possa aprender um pouco mais sobre o amor de Deus e que eu consiga fazer isso dentro do tempo que eu estou esperando, porque eu sempre falo muito. Para a gente começar, eu queria ler a passagem que a gente vai usar hoje. Está na primeira carta do apóstolo João, então 1 João, capítulo 4, dos versículos 7 ao versículo 12. É uma passagem bem conhecida. O tema sobre amor também acaba sendo até recorrente, mas eu espero que o Senhor nos dê um ar de novidade sobre esse texto essa noite. Então, 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7, eu vou ler na NVI, mas você pode acompanhar na versão que você tiver aí. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Pai, o Senhor é bem-vindo aqui. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua vinda. Nós somos extremamente gratos, Senhor, por poder estar aqui essa noite, por poder nos reunir ao redor da palavra. Que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e nos ajude a compreender, Senhor. Por mais que existam, sim, muitas coisas sobre o Senhor que a gente não entende, simplesmente. Mas que as coisas que o Senhor nos permite, que sim nós possamos entender. E que o Senhor nos ajude nisso, e como o Doug falou, que o Senhor seja glorificado nisso. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então a gente está na última parte, na quarta parte dessa jornada do Advento. A gente já fez o Advento da esperança, o Advento da paz, o Advento da alegria, e hoje é o Advento do amor. E para começar a falar sobre amor, eu me lembrei de um podcast, de um canal que eu e a Gabi, a minha esposa, acompanhamos, que se chama How Married Are You? O quão casado você é. E é um podcast de um casal, eles têm um canal no YouTube também, que eles falam sobre a família deles e tal. E acabou virando meio uma expressão da família deles, e depois deu origem ao nome do podcast, e aí a gente acabou adotando também essa expressão lá em casa. Então, toda vez que um passa um perrengue por causa do outro, a gente se olha e se pergunta, how married are you? Tipo, quão casado você realmente é, sabe? E eu lembrei disso porque quando a gente fala sobre amor, geralmente a gente pensa em, tipo, demonstrações de amor. E o que seriam demonstrações de amor? E geralmente a gente pensa em coisas ou extraordinárias demais, tipo pessoas que pulam de paraquedas com aliança e pedem a pessoa em casamento, ou tipo avião que passa com a bandeira, ou sei lá, coisas desse tipo, flash mobs e por aí vai. Ou a gente pensa em atos simples, tipo, que para nós tenham muito valor. Às vezes pode ser alguma coisa cara também, e talvez quanto mais caro foi aquilo, ou mais difícil de alcançar ou de conseguir, tipo, mais a gente
considera, né, o amor que aquela pessoa tinha. E por amor a gente se submete a coisas bem absurdas, assim. Por amor, por exemplo, alguns de nós escolhemos nos aliançar e nos comprometer com uma pessoa para sempre, enquanto durar a nossa vida, mesmo que a gente não saiba nem quanto tempo a gente vai viver. Ao mesmo tempo que por amor a gente também se submete a coisas indesejáveis, como por exemplo hoje que o meu sobrinho na viagem vomitou e a minha irmã ficou um bom tempo depois limpando a cadeirinha do carro. Quando a gente fala sobre amor, é muito fácil a gente acabar usando como referência e como parâmetro as coisas que a gente sente e as coisas que a gente ama, ou a forma que a gente ama e a forma que a gente se sente amado, ao invés de pensar o que é esse amor de Deus e o que Deus fez para demonstrar o amor dele e como Deus expressou esse amor por nós, ou o que significa dizer que Deus nos ama ou que Deus é amor. Eu já ouvi algumas pessoas usando a expressão, né, que na verdade faz parte de um versículo, inclusive nessa passagem que a gente está, dizendo assim, mas Deus é amor, então ele vai me amar, né, vai me amar do jeito que eu sou, eu vou fazer o que eu quiser e tudo mais. Tem um livro do C.S. Lewis muito interessante que chama O Grande Divórcio, e ele escreve uma ficção sobre pessoas que estão nesse limiar ali entre a vida e a morte, e tem situações onde essas pessoas estão conversando com pessoas que estão recebendo elas nos céus. E tem uma conversa muito interessante de uma mãe que era muito controladora e muito possessiva, e ela chega no céu procurando o filho dela que morreu. E aí ela fala assim, mas Deus é amor, e Deus me ama muito, Ele jamais vai me separar do meu filho aqui no céu. Sem reconhecer que esse filho tinha se tornado um ídolo para ela. Então é muito fácil a gente acabar atraindo para nós e para nossa referência de amor, pelo que nós faríamos pelos nossos filhos, ou pelo que nós faríamos pelas pessoas que nós amamos. Mas quando a gente olha para o texto aqui, a gente vê algumas coisas diferentes, assim, na verdade, bem diferentes do que talvez a maioria de nós pensaria ou imaginaria fazer. O primeiro versículo aqui, o versículo 7, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse foi o 7 e 8. Desculpa, Mike. Então ele fala para a gente amar uns aos outros. E a gente sabe que isso é um mandamento de Deus, porque isso está lá em Levítico 19, 18, para que a gente ame o próximo como a si mesmo. Essa faz parte da lei que Deus deu para Moisés lá no Antigo Testamento já. Mas a gente também tem em João 13, versículo 34, Jesus se despedindo dos seus discípulos depois ali daquele momento onde eles, na mesma noite onde eles tiveram a ceia e Jesus lava os pés dos discípulos, ele também fala isso para eles. Fala, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Então Jesus também reforça essa vontade de Deus de que nós, como filhos de Deus, amemos uns aos outros. E ele fala também que o amor procede de Deus, que o amor vem de Deus. E que a gente tem que amar uns aos outros, né? Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Tudo o que nós temos e somos e vivemos vem de Deus, porque nós viemos de Deus. Então, como nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor, a nossa identidade, a nossa definição, ela vem dele e ela depende dele. Ele é o nosso referencial de ser. E ele fala também sobre nascer e conhecer a Deus, porque ele fala que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E isso lembra a gente de outras passagens. Lá em João 3, que Jesus tem a conversa com Nicodemos, que é junto ali também com o versículo super famoso de porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nessa conversa, Jesus também fala sobre nascer de novo, e que é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. E sobre conhecer a Deus e conhecer o Pai, a gente também tem uma outra
passagem que eu vou comentar mais para frente, mas eu coloquei aqui Hebreus 1:3, onde fala que a gente conhece o Pai através do Filho, porque o Filho é a expressão exata do ser de Deus. No versículo 8, ele fala que Deus é amor. E é interessante porque é como se ele estivesse dando uma definição absoluta do que é amor. Na verdade, é mais como se ele estivesse dando uma definição de um atributo absoluto de Deus. Da mesma forma que a gente fala e lê na Escritura que Deus é santo e que Deus é justo, a Bíblia também fala que Deus é amor. E esses atributos de Deus, eles permeiam todas as ações de Deus. Tudo aquilo que Deus faz é permeado de amor. O amor está presente na obra de Deus e em tudo que ele faz. Mesmo quando a gente não entende. Mas ele também diz que o filho que não ama não conhece o pai. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E com isso a gente consegue entender também que alguém então que se diz cristão, mas não ama o seu próximo, está mentindo. E João vai ser bem claro nesse aspecto. Ele fala isso no começo do capítulo 4 e vai falar isso no final do capítulo 4. Como a gente está só no meio, mas para dar um contextinho, no começo do capítulo 4 ele começa falando sobre como a gente poderia entender se uma fala ou um espírito vem de Deus ou não. E uma das coisas que ele coloca é reconhecer que Jesus Cristo veio em carne e o amor. Da mesma forma, depois ele diz, no final do capítulo 4, que se alguém afirma que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Porque não tem como você odiar o seu irmão que você vê e dizer que você ama a Deus que você não vê. Porque quando a gente está em contato com Deus, a gente é profundamente tocado e é transformado por Ele. E é transformado por esse amor. E isso muda a gente, mexe com a gente. Quando a gente se relaciona em amor com alguém, pode ser com um amigo, com uma amiga, com o seu companheiro, namorado, namorada, cônjuge, filhos, pais. Quando você se relaciona em amor, você percebe que é diferente e isso começa a mudar a maneira que a gente age. Volta lá no que eu falei no começo. A gente começa a se submeter a situações às vezes indesejadas, começa a fazer coisas que às vezes são desagradáveis e, por favor, não me entendam mal, eu não quero de maneira nenhuma dar a entender aqui que você pode e deve se sujeitar a comportamentos e atitudes abusivas em um relacionamento por amor. Isso não faz o menor sentido e não é isso que Deus quer para você. Eu estou dizendo que quando a gente ama, a gente cede e a gente se entrega pelas pessoas que a gente ama. A gente serve, a gente se dá, a gente entrega a nossa vida. E, continuando aqui no versículo 9, ele diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Então, aqui no versículo 9, ele conta como Deus manifestou esse amor. Então, ele fala que Deus é amor e que Deus nos ama, mas aqui ele meio que dá um exemplo, assim, tipo assim, me dá um exemplo. Ele fala assim, o exemplo, como Deus fez? Deus manifestou o seu amor por nós, enviando o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Então Deus envia seu Filho para que nós tenhamos vida por meio dele, para que a gente possa viver por meio de Cristo. E Deus envia o seu Filho unigênito, e unigênito significa o Filho único ou o Filho unicamente gerado. E a gente sabe que Jesus, como pessoa da Trindade, tem a mesma essência do próprio Deus, ele é Deus. E o Deus Filho, então, é enviado ao mundo para que as pessoas tenham vida. Como exatamente isso acontece? De todas as maneiras que Deus poderia manifestar o seu amor, ele escolhe o caminho da humanidade. Isso é muito estranho. E é muito interessante também. Porque a gente vê no Antigo Testamento Deus fazendo coisas muito extraordinárias, e sinais, e fogo no céu, e nuvem, e água brotando da pedra,
e várias outras paradas que Deus faz para mostrar o seu cuidado e o seu poder. Mas na hora de Deus demonstrar o seu amor, ele enxerga na humanidade um caminho excelente para demonstrar o seu amor. Quando Deus quer mostrar amor, ele vira gente. E em Cristo a gente conhece o Pai, e a gente conhece o seu amor por nós. Então o Filho unigênito é enviado para que de filho único Jesus passasse a ser o primeiro filho de muitos outros filhos, porque ele vem para que nós nos tornemos irmãos dele, filhos de Deus, como diz lá em João capítulo 1. E para que a gente viva por meio dele, porque a vinda do Filho de Deus e a sua obra nos concedem vida. A vinda de Cristo nos permite, nos possibilita viver. Viver para Deus, viver em Deus, viver uma vida plena, viver uma vida em santidade, viver uma vida que tem esperança, paz, alegria e amor, que são os 4 pontos do que a gente vem estudando nesses últimos domingos. Mas aí no versículo 10, ele fala assim, então eu dei um exemplo de como Deus fez, mas agora eu vou dizer o que é o amor de Deus. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aí ele já começa a deixar um pouco mais complexo a parada aqui. Porque ele está meio repetindo o que ele disse, que Deus enviou seu Filho, mas aí ele coloca 2 outras coisas aqui que, tipo, deixam meio estranho. Ele fala de propiciação e fala de pecado. E daí quando a gente está falando sobre amor, parece que destoa um pouco assim. Mas eu não sei se vocês estão familiarizados com a palavra ou a expressão propiciação. Ela aparece algumas vezes na Bíblia, a maioria delas no Antigo Testamento. Ela é uma palavra que se refere à parte dos procedimentos sacrificiais ali que o sacerdote fazia no tabernáculo e no templo, etc. Propiciação, ou ato de propiciar, é tornar alguma coisa propícia ou apropriada, é tornar adequado. Propiciação é tornar ira em favor. Propiciação é apaziguar a ira e transformar aquilo em favor. Propiciação, às vezes, no Antigo Testamento, em algumas traduções, vem como reconciliação em alguns versículos, ou como perdão, ou como restabelecer a paz. Então, propiciação é isso. Era o que o sacerdote oferecia como sacrifício para que a ira de Deus por causa do pecado fosse aplacada e o Senhor derramasse perdão sobre aquela pessoa que estava oferecendo o sacrifício ou sobre a nação e que isso trouxesse paz entre ela e Deus. E essa palavra faz muito sentido aqui porque ele está dizendo o que o Filho veio fazer nessa demonstração de amor, que é morrer pelos nossos pecados. E por que os nossos pecados? Porque a gente tem pecado. Porque nós somos pecadores e porque nós não somos perfeitos, não conseguiríamos por nós mesmos atingir uma medida de santidade do agrado de Deus e não conseguiríamos também viver por nós mesmos uma vida perfeita e plena. Existe uma virada que acontece na vinda de Jesus, que na tradição judaica a vinda do Messias era associada a uma recompensa pelos atos de justiça do povo. Então o povo obedece e o Messias vem. Mas em Jesus, a gente percebe que o Messias vem para que o povo seja feito justo. E o Messias vem para tornar os outros justos e possibilitar que as pessoas sejam consideradas justas diante de Deus, para que a gente seja perdoado do nosso pecado. E então, com isso, a gente entende que essa definição do que é amor, ela não vem de nós, porque ele fala que o amor consiste não em que nós amamos a Deus, mas em que Deus nos amou. Então, o amor não é o que a gente oferece para o Senhor em adoração, mas é o que Deus
nos ofereceu como reconciliação e paz através de Jesus, e o nosso amor por ele é a resposta disso. Então, não apenas a vinda e a demonstração com a vida de Jesus, mas também na sua morte a gente tem a demonstração do amor de Deus, através da propiciação. No versículo 11, ele continua dizendo assim: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então aqui no versículo 11 ele meio que dá uma redundância ali, tipo assim, para deixar, eu costumo usar essa expressão, tá? Tipo assim, a prova de burro, sabe? Tipo, amados, assim como Deus nos amou, amemos uns aos outros. Devemos amar uns aos outros. É interessante que João está chamando os seus discípulos, os seus irmãos, de amados, e ele segue encorajando que eles amem também uns aos outros. E ele diz que a gente deve amar uns aos outros porque nós recebemos esse amor de Deus e porque Deus nos amou. E aí, ele coloca aqui que em Cristo, então, através desse amor de Deus manifestado em Cristo, nós podemos entender e receber o amor de Deus. Em Cristo eu também posso amar os meus irmãos. E ele coloca que a gente deve amar assim como Deus nos amou. E aí, quando a gente pensa em como Deus nos amou, então, a gente volta para o que Jesus ensinou. Que ele tinha falado, novo mandamento vos dou, assim como eu vos amei, amem uns aos outros. Então, o amor de Jesus e a maneira de Jesus expressar amor, ela é diferente do que a gente conhecia até então. Ela é diferente do que era praticado pela lei e o que a pessoa considerava amar, porque ao mesmo tempo que a lei falava ama o seu próximo como a ti mesmo, ela falava assim, se ele te cortar, você corta ele. Você ama ele como você mesmo, mas se tiver um prejuízo aí, ele também leva um prejuízo lá. E Jesus, ele faz um amor que ele ama o próximo como a ele mesmo, mas ele também carrega com esse amor não só um senso de nós aqui, vocês lá e ninguém sai na mão. É tipo, todo mundo junto e vivendo bem e vivendo em paz, porque é isso que eu vim oferecer aqui. E eu vim para construir uma comunidade aqui. Eu vim para trazer um conceito de família de Deus que é diferente. E aí a gente começa a perceber que esse negócio de amar, e amar uns aos outros, e amar como Deus amou, e a manifestação do amor de Deus, é um negócio que é muito presente na vida de Deus e na relação da Trindade, entre as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque a gente vê Jesus falando muitas vezes sobre o amor do Pai, que ele ama o Pai, e ele obedece o Pai, e o Pai está nele, e ele está no Pai, e é esse conceito teológico super complexo que a gente realmente não consegue entender, mas a gente crê que é isso, porque é isso. Mas a gente também começa a perceber que Deus não quer só oferecer amor para nós, porque Ele nos ama, mas que a intenção dele é que esse amor também, assim como permeia os atos de Deus, Ele quer que esse amor também permeie as nossas atitudes, os nossos atos e a nossa convivência, seja em família, seja com os irmãos na fé, seja até mesmo com os nossos inimigos ou com pessoas que a gente não gosta. E quando ele fala aqui no final, no versículo 12, que ninguém jamais viu a Deus, e se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós, eu achei bem interessante também. Porque Deus nunca se mostrou de forma visível, assim, plena, a não ser no Filho. E Jesus fala isso, né? Em João capítulo 14, os discípulos estão ali conversando com ele e Filipe fala para ele, Senhor, então nos mostra o Pai que isso basta. E dele fala, Filipe, quem vê a mim vê o Pai, porque eu sou a imagem exata do Pai. Então, Deus não se mostrou de forma visível
para nós, a não ser através de Jesus. Mas o que João está dizendo aqui é que a gente deve amar uns aos outros. E assim Deus permanece em nós. Então, Deus não se manifestou de forma visível e ninguém jamais viu Deus, mas quando nós vivemos em amor, e quando eu amo meu irmão, e quando eu amo meu inimigo, Deus se manifesta nesse amor. E as pessoas veem Deus através do jeito que a gente ama. E Jesus também falou isso, que os discípulos dele seriam conhecidos pelo amor. Então, a maneira com que nós demonstramos amor revela Deus para as pessoas. Não só bondade e gestos e, sei lá, caridade ou gentileza. Revela Deus. Revela quem Deus é. Se a gente ama com o amor de Deus e com o amor que Deus nos deu. E essa expressão de aperfeiçoado ali significa algo que é maduro, algo que é completo. Então é interessante a gente pensar em como Deus também nos conduz nessa maturidade de amar. Porque é muito fácil amar de forma imatura. É fácil amar de forma egoísta. É fácil amar de forma possessiva e é fácil amar as coisas que a gente ama. Mas não é... O amor de Deus não está limitado aí. E aí, para encerrar, eu gostaria de trazer alguns pontos adicionais e algumas coisas que eu fiquei pensando. Tem um filme que eu gosto muito, que chama Filhos da Esperança. Não sei se alguém aqui já assistiu. Esse filme é incrível. Assistam esse filme, por favor. Ele é baseado num livro que não foi traduzido para o português, mas o filme é de 2006. Então, assim, se você ainda não assistiu, provavelmente ele já saiu da tua bolha e do teu escopo. Então você vai procurar e assiste, tá bom? Filhos da Esperança. O título dele em inglês é Children of Men. Filhos de homens, tá? E desse filme, qual que é a pira dele? Eu gosto muito de distopia, tá? Eu sou autor também, eu escrevo minhas histórias e eu só escrevo distopia porque eu gosto muito de distopia. Mesmo que eu saiba que existe esperança em Jesus, mas eu acho interessante os mundos decadentes das distopias. E nessa distopia é um futuro próximo onde a humanidade se tornou infértil. E não existem mais bebês. E não existem mais mulheres grávidas e não existe mais nascimento. Os animais continuam se reproduzindo, mas o ser humano não. E num determinado momento desse filme, como ele é uma distopia, ele trabalha várias questões de globalização e muitas culturas misturadas, e ele tem uma parte importante sobre crises de refugiados e pessoas que estão saindo dos seus países e entrando em outros países e tudo mais. E num determinado momento está rolando tipo uma guerra civil, assim. Tem soldados e tanques e arma para todos os lados. E no meio disso tudo uma mulher dá à luz. E aí todo mundo começa a ficar desesperado. E não sabe o que fazer quando eles começam a escutar um bebê chorar. No meio daquele negócio caótico. E é muito interessante porque eles estão no meio, é tipo um cortiço assim, eles estão num prédio e eles começam a descer as escadas. E os soldados estão entrando, matando várias pessoas ali. E aí, quando eles escutam o bebê, eles param. E eles começam a abrir caminho, assim. E todo mundo quer tocar no bebezinho. E muitas pessoas que estavam ali, nunca tinham visto um bebê. E eu me emociono muito nessas cenas. Tem um outro filme que eu gosto muito, que é meu filme preferido nacional, que chama A Busca. E tem uma cena de parto nesse filme, e toda vez que eu assisto essa cena, eu choro muito. Essa ideia, que não é só uma ideia, né, é uma coisa muito concreta, na verdade, da gestação, tá ligado? É uma parada que sempre mexeu muito com a minha cabeça, assim, eu sempre pensei muito nessas coisas. E como artista, eu
costumo ficar maravilhado facilmente com coisas muito simples e muito bobas assim. Tipo, às vezes eu me pego olhando a minha mão, mexendo e pensando assim, caramba, é muito rápido, né? Tipo, o comando do meu cérebro para que meus dedos se mexam e a minha mão se mexendo é um negócio impressionante. E eu fico muito tempo contemplando isso. E essa coisa de, tipo, da gestação, de gerar vida e tal, é um negócio que eu piro muito, assim. Se você não sabe, a minha esposa está grávida. E é muito curioso que com a minha esposa grávida, eu esteja aqui ministrando sobre o Natal. Mas a minha filha ainda não nasceu. Então eu ainda não peguei ela. E eu não chorei com ela nenhuma vez ainda. Nem pensando sobre isso. E nem, sei lá, quando eu sinto ela na barriga da Gabi. Ou quando a gente viu ela lá no ultrassom e tudo mais. Tipo assim, parece que perguntam, e aí, você chorou? Não, não chorei. Ainda não. Mas, 5 anos atrás, quando a minha irmã deu à luz e o Murilo nasceu, que é o meu primeiro sobrinho, foi um dia muito intenso para mim, porque nesse mesmo dia eu estava enterrando meu melhor amigo e a gente saiu lá do cemitério, fui para casa, tomei banho, a gente foi pro hospital. E aí eu peguei o Murilo no colo a primeira vez. E eu chorei muito quando eu vi ele. E nos primeiros meses dele ali de vida, todas as vezes que eu pegava ele no colo, e se eu começasse a pensar muito sobre isso, eu começava a chorar. De pensar, tipo assim, quão incrível é essa parada. Tipo, esse nenê existe, ó. Tá vivo aqui. Saiu de dentro da Sara, da minha irmã. Tipo, que milagre incrível é isso. E aqui na igreja teve muita gente grávida e ainda tem outras pessoas grávidas aí. E eu acredito que vai vir muito nenê por aí também, porque o pessoal dessa igreja gosta de criança, gosta de filho. Então a gente teve a oportunidade de ver muitas mulheres grávidas aqui na igreja, de ver muitos bebês aqui na igreja, escutar muito choro de bebê aqui na igreja, ver muita criança correndo aqui na igreja, quase tropeçar em algumas crianças aqui na igreja, porque tem bastante criança aqui na igreja. E às vezes eu tenho um receio de que isso comece a ficar uma coisa normal demais pra gente e a gente perca esse senso de maravilhamento que tem no simples fato de nascer, sabe? Tipo, é muito louco você parar pra pensar. Tipo, não tinha nada ali e daí de repente tem um nenê. E ele vai crescendo e um dia ele não tá mais ali porque ele tá na tua casa, sei lá. E até essa ideia do cuidado e da expectativa. E daí, tipo, sei lá, a Gabi levanta uma criança no colo e já vem alguém, ô, você não pega peso, você tá grávida. Fala, mano, tipo, tá, isso aqui tá tudo bem, sabe? Beleza. Você teve enjoo? Não, não teve enjoo, tá bem. E aí, como é que foi lá? Viu o exame? Viu o nenê? Apareceu lá, cara? Não se mostra muito ainda. Nesse sentido, não puxou muito a mãe. Não é tão extrovertida. É mais fechadinha. Mas é uma pira pensar nisso. E aí, entendido isso, essa ideia de tipo, de como o nascimento é um negócio especial e extraordinário e milagroso, eu quero que a gente pense numa outra coisa agora. Quero que a gente lembre que Deus é Deus. E que, tipo, quando você pensa em Deus, dificilmente você está pensando num bebê. Porque é uma parada muito contrastante. Tem um artista que eu sigo, que eu gosto muito dos desenhos dele, Scott Erickson. Essa semana ele postou um desenho, e ele tá fazendo vários desenhos sobre Natal e tal. Essa semana ele postou um desenho, seguido de um texto dele, e o desenho era um bebê deitado assim de lado, com as perninhas para cima assim, chorando, e uma mão passando um lenço limpando a bunda dele. E daí estava escrito assim, Deus poderoso, embaixo. E é verdade. E é muito louco pensar nisso. Porque Deus é Deus. Mas Deus também foi um bebê. E quando a gente pensa nessa coisa do amor de Deus, e Deus demonstrando o amor dele,
eu sempre pensava muito nessa ideia de, tipo, Filipenses 2, sabe? Tipo assim, abriu mão da sua glória e se esvaziou, e tipo assim, como um homem tornou, sabe? Mas dessa vez, preparando esse estudo, eu fiquei pensando muito nessa ideia de, tipo, ter um tempo para isso acontecer, sabe? Tipo, você já fez algum plano a longo prazo? E a gente fala plano a longo prazo, às vezes você pensa, sei lá, tipo, mano, comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma viagem, ou sei lá, tipo, ter um filho. É um plano a longo prazo. É, Deus teve um plano a longo prazo. E aí, tipo, sei lá. Eu fiquei, eu fiquei muito interessado nessa ideia, sabe? E claramente vocês devem estar vendo que eu estou mais empolgado e mais solto agora falando das coisas que eu fiquei pensando enquanto eu meditava sobre isso, do que enquanto eu estava fazendo a parte expositiva. Perdão, Senhor. Mas essa parte realmente me emocionou, assim. Porque na Trindade a gente se refere a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a gente atribui esse papel, né, de tipo Deus Pai e Deus Filho, para diferenciar Deus Senhor, Deus Jesus. E aí a gente começa a entender que Deus demonstrou o seu amor por nós se apresentando a nós como Pai. E dizendo assim, ó, eu quero adotar você. Eu quero que você seja meu filho, eu quero que você seja minha filha. Eu quero cuidar de você. Eu quero que você faça parte da minha família. Eu quero que você entre nesse rolê aqui. Eu quero que você entenda qual que é a dinâmica dessa família. Eu quero que você seja transformado por isso. Eu quero que você faça parte disso. Eu quero que você viva isso. Então Deus demonstra o seu amor por nós ao se apresentar não só como Deus Todo-Poderoso, mas como Pai. E ele faz isso através de Jesus, que se apresenta como Filho e nosso irmão, mas não só como Jesus que chega e se apresenta como Filho e nosso irmão, porque Jesus não chegou e se apresentou como Filho e nosso irmão. Jesus chegou como um bebê. Porque ele continua sendo Deus e continua sendo Senhor, mas essa proposta de relacionamento por adoção, ela transforma completamente o nosso status em relação a ele, para filhos e filhas. E aí a gente entra nessa família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Por isso que Jesus, de filho unigênito, passa a ser o primeiro filho. Porque agora tem muitos outros que não foram gerados como ele, mas que são adotados, que somos nós. E não só nós aqui, Calvary Curitiba. Você já parou para pensar que, em relação a Deus, você tem o mesmo status de filiação do que o apóstolo João, que escreveu essa carta que a gente está lendo agora? É louco pensar isso. É louco pensar que a gente tem o mesmo status de filiação em relação a Deus do que o apóstolo Paulo tinha. Ou do que todos os outros cristãos e cristãs e teólogos e teólogas e irmãos e irmãs piedosos que serviram a Deus no decorrer da história da humanidade. E as famílias, elas têm jeitos, e elas têm tradições, e elas têm manias. E esse final de semana a gente estava viajando em família. Eu contei que o Murilo vomitou. A gente foi para um hotel aqui em Ponta Grossa, e aí estava lá eu e a Gabi, meu pai e minha mãe, e a Sara com o Toru, e o Murilo e a Lívia. E é muito interessante quando a gente está nesse tipo de viagem, ou nesse tipo de rolê assim, mas é que na viagem é mais intenso porque a gente fica o dia inteiro junto por mais de um dia. Dá para perceber claramente que a Gabi e o Toru não são filhos do Milton e da Rosiane. Assim. Porque eu e a Sara temos uma dinâmica com os meus pais que é muito específica. E quem conhece minha família e conhece meus pais sabe disso. Priscila está dando risada aqui. E nem sempre é bom. Às vezes é ruim. Porque nem toda família é perfeita. Mas o contraste fica muito nítido quando eles estão juntos. E eles são agregados nessa família. Há alguns anos já. E eles fazem parte dessa família. E a gente ama eles como se fossem nossos de sangue. Tanto a Gabi quanto o Toru. Mas é claro como eles precisam se adaptar nessa cultura e nessas dinâmicas. Da mesma forma que eu imagino você que é casado ou que, enfim, convive muito com a família de outra pessoa, percebe como as famílias têm jeitos diferentes de funcionar.
E como a cultura de uma família é um negócio muito difícil de aprender se você não nasceu nela. Porque é muito difícil esperar que a HB entenda como funciona a minha família se eu tô nela há 35 anos. E ela tá lá há pouco mais de 10. E a gente começa a perceber como essas famílias são diferentes. Eu, quando eu tô com a família dela, eu também me sinto muito peixe fora d'água, assim, porque é completamente diferente de mim. O Chico tá aqui e sabe bem disso. É muito diferente. E quando a gente entra na família de Deus, Ele também quer que a gente aprenda a ser como a família dele funciona. A gente não entra lá e vai fazendo as coisas do nosso jeito. Porque essa família tem uma cultura. Essa família tem um jeito. E esse amor que Deus está falando aqui, ele é um traço cultural dessa família. Ele faz parte do que é ser família de Deus. E é por isso que João diz aqui que se você diz que é filho de Deus e você ama Deus, mas você odeia seu irmão, você é um mentiroso e você não conhece Deus e você não faz parte dessa família. Porque quem faz parte dessa família tem essa cultura e vive isso. E estamos todos aprendendo a viver isso. Nenhum de nós é perfeito. E a gente sempre lembra do apóstolo Paulo falando assim, eu não estou falando isso como alguém que já alcançou, mas como alguém que também está na caminhada. Então, assim, nenhum de nós ama plenamente como o amor de Deus, mas a gente está aprendendo isso. E a gente precisa se dedicar e lembrar sempre que essa família, ela está lá muito antes da gente chegar ali. E que essa dinâmica na qual Deus nos convida para entrar, ela já está acontecendo na eternidade há muito tempo, antes da gente chegar aqui. Que quem dita o que é o amor nessa família e o que é a expressão de amor e manifestação de amor nessa família, não somos nós, mas é Deus. E que a gente tem o privilégio de ter um irmão mais velho que nos ensina como é viver nessa família. Porque muitas das coisas sobre os meus pais, a Sara aprendeu comigo. Porque eu já estava lá antes dela. E é possível que muitas coisas sobre os meus pais e sobre a Sara, a Gabi aprendeu comigo também, porque eu também já estava lá antes dela. E vice-versa. A gente vai aprendendo com as pessoas que fazem parte dessa família há mais tempo do que nós. Nós temos o privilégio aqui de poder amar uns aos outros para também ir aprendendo uns com os outros. Porque tem pessoas aqui que estão nessa família de Jesus há muito mais tempo do que nós. Independente de idade. Tem gente aqui que tem mais experiência com esses aspectos e atributos da família de Jesus do que nós. E a gente precisa aprender a amar. E aí a gente começa a entender que no reino de Deus esse amor ele tem a ver com identidade, ele tem a ver com pertencimento. Porque Deus é amor e ele ama os seus filhos, ao ponto de que o filho ele investe a própria vida para que a gente possa receber essa manifestação de amor. E aí quando a gente fala sobre uma vida inteira dedicada a uma causa, quando a gente pensa em alguma figura histórica, ou tipo, sei lá, alguém que foi importante na política, ou nas artes, ou no cristianismo, na história do cristianismo, alguém que dedicou a sua vida a favor de algo ou por alguma causa, a gente usa essa expressão, mas a gente também sabe que não é a vida inteira, porque em algum momento, a gente imagina, né? Numa idade madura, essa pessoa teve encontro com essa ideia, com essa, enfim, ideologia ou com essa verdade que guiou a vida dela, e a partir daquele momento ela passa a dedicar a sua vida. Mas ela não é um bebê com essa militância toda, sabe? Mas para Deus meio que era. Não que Jesus tivesse consciência de todas essas coisas sendo um bebê, mas que antes mesmo de encarnar, Jesus falou assim, então, o plano é esse, redenção, beleza. Mas, antes disso, eu vou estar lá. E aí para eu estar lá, eu tenho que ter vivido lá. E aí para eu ter vivido lá, eu tenho que ter crescido lá. E para eu ter crescido lá, eu tenho que ter morado lá, trabalhado lá, comido lá, dormido lá, vivido lá. Eu tenho que ter nascido lá. Mas para eu ter nascido lá, eu tenho que estar lá 9 meses antes. Então, desde o começo, é tipo assim, para Jesus foi a vida inteira. Um plano de 33 anos de duração e alguns meses, para tipo assim,
ó, e no final das contas vai ser isso. Daí eu vou lá, eles vão me crucificar, eu morro pelos pecados, vou ser separado do Pai, mas aí eu ressuscito e trago reconciliação de todos eles com o Senhor. O plano é esse? O plano é esse. Então, beleza. Mas a gente lembra que Deus é Deus. Então Deus podia ter feito isso de várias outras maneiras, cara. Deus podia ter aberto os céus e se mostrado de forma visível, como o João disse aqui que ele nunca fez. A gente morreria. Mas ele poderia ter, sei lá, diminuído, sabe, o brilho de tela, assim. Tipo, de alguma forma que fosse conversável. E aí, tipo assim, ó, sou Deus, redenção, juízo final, tal dia. Se arrepende aí, vem ser meus filhos. Podia ser um bagulho assim. Talvez muitas pessoas iam ficar impressionadas. Deus poderia ter usado os profetas ou enviado seu espírito para falar através de alguém, como ele fez inúmeras vezes no Antigo Testamento. Deus poderia ter simplesmente surgido na forma de um homem adulto. De repente, tipo assim, no banheiro de um shopping, abre uma porta e sai Jesus lá de dentro, adulto já, tipo, sei lá, teletransportado, materializado sobrenaturalmente, adulto já, sem ter precisado passar por toda a infância, adolescência, juventude, etc. Já sai adulto e se apresenta ali na praia e fala, pessoal, vou ensinar aqui. Tipo, Deus poderia ter feito essa parada, sabe? Mas não foi isso que ele quis fazer. Ele poderia até ter formado um homem adulto, tipo ele fez com Adão, cara. Nem Adão ele fez isso, criança. E daí o Adão vai crescendo, aí vai aprendendo. Ele já criou Adão adulto, formado, com consciência, com intelecto, com várias outras paradas. E tipo, e com Jesus não. Quando chegou a vez dele, ele falou, não, vamos do jeito mais cru possível, mais natural possível. Pra tipo assim, não ter dúvida nenhuma que eu sou Deus, mas que eu também sou humano. Que eu também sou 100% gente. Porque a gente não tá lá pra ensinar eles como que é ser gente. A gente não quer que eles aprendam o que é uma humanidade redimida e reconciliada. Como é que um ser humano pleno com Deus vive de verdade. Então a gente tem que ser pacote completo. Tem que ir lá desde o começo, crescer lá, fazer tudo lá. Pô, mas ninguém vai nem conhecer você. Tipo, tem até tradições, né, que falam de Jesus, tipo assim, fazendo milagre quando era criança, ressuscitando passarinho, essas paradas. Tipo, mas assim, Jesus era anônimo, mano. E aí você pensar que ele podia até ter invertido, assim, ele podia ter ficado assim, não, eu vou ficar lá então, sei lá, 30 anos ali crescendo, mas depois eu passo 60 ensinando, e pô, pregando, fazer, sei lá, cruzada evangelística, viajar com Paulo, sei lá, mano, várias paradas. Mas ele fala, não, a gente vai lá, eu fico 9 dentro da barriga de Maria, eu passo 30 vivendo ali normal, trabalhando, pá. E aí os últimos 3, aí a gente dá um sprint, tipo, faz tudo e entrega lá na mão dos caras e beleza. Tá ligado? Quando chegou a vez de Deus escolher como manifestar o seu amor por nós e qual que seria o melhor plano possível, assim, ele falou, cara, o melhor plano é ser humano. O melhor plano é ser gente. E Jesus escolheu demonstrar amor vivendo uma vida completa como ser humano. Ele se expôs e se sujeitou aos cuidados de uma família, dos vizinhos, dos seus amigos, de um povo, de uma comunidade. Da mesma forma que nós, quando temos nossos filhos aqui fazendo parte dessa igreja, a gente conta com a comunidade. Tem aquele ditado, né, que você precisa de uma vila para criar uma criança. É mais ou menos isso. Jesus falou, tô topando essa aí também. Vamos crescer lá numa vila e que as pessoas nos conheçam. E aí, quando eu estava pensando nisso, eu lembrei de quando José e Maria esqueceram Jesus lá. Tá ligado? Tipo, e aí eu fico pensando assim, eu falo, cara, tipo assim, mano, Salvador do mundo, mano, você não perde essa criança, sabe? Você fica com ela ali, tipo, aquela coleirinha, sabe, de mochila assim. Você não larga ele por aí. Mas é muito curioso como, quando a gente olha pelo aspecto da encarnação, a gente entende que Jesus era Deus encarnado, é uma coisa muito pá. Mas quando a gente entende também que para Maria e para José tinha um aspecto mais de natividade, né, tipo assim, do nascimento de Jesus mesmo, e não tanto de uma coisa assim, uou, esse é o Filho de Deus, eles sabiam que era uma criança que ia ter um destino muito especial, porque o anjo tinha anunciado isso,
Mas eles estavam criando essa criança com a melhor das intenções deles ali, com o melhor que eles podiam fazer, gente. E eles não eram perfeitos. Então Deus se sujeita a isso também. E aí eu pensei naquela expressão tipo, que a gente às vezes fala quando acontece uma parada muito zoada, você fala, nossa, perdi a fé na humanidade. Era Deus falando tipo assim, não, eu tenho fé na humanidade, porque nós vamos ser homem lá. E a gente vai, através da humanidade, fazer toda essa parada acontecer. A gente vai construir memória com essas pessoas. A gente vai viver com elas. Vai contar piada com elas. Você vai fazer amizade com eles. Você ligou que Jesus, antes de ser, tipo assim, um mestre com essas pessoas todas, ele, tipo, tinha amigo, tá ligado? Tinha pessoas que cresceram com Jesus. Não fazia ideia do que ele ia ser, mas, tipo, conviveram com ele. Como a gente também faz aqui. Um ato de amor extraordinariamente ordinário. Um ato de amor extraordinariamente ordinário. Lembra do que eu comentei lá no começo, né? Que a gente sempre fica pensando, tipo, quando a gente fala de atos de amor e, tipo, provas de amor, e sempre é uma parada muito absurda. E, nesse caso, foi uma coisa extraordinária e milagrosa, porque Deus encarnou. Mas, ao mesmo tempo, Deus quis encarnar e fazer tudo isso de uma forma que fosse ordinária. De uma forma que fosse comum, de uma forma que fosse uma vida de uma pessoa comum. E Deus expressando o amor dele por nós através de um ser humano como nós, para que a gente aprendesse a ser gente com Deus. O nascimento de Jesus também nos diz: eu quero me identificar com você e eu quero te ensinar a ser parecido comigo. Nessa época de Natal, eu gostaria de encorajar você a sempre pensar isso. Sempre que você passar por um presépio, começa a pensar nas coisas que eu te falei. Sempre que eu passo agora pelo pote de ração do meu cachorro, eu penso nisso. Quando Deus veio ao mundo, botaram ele ali. Não tinha bercinho, enxoval, paninho bordado de Jesus. Tipo, não tinha nada disso, tá ligado? Não tinha nem parteira, mano. Nasceu da forma mais crua e natural possível. Incontestavelmente humano, sabe? E pensando em vários outros animais que, sei lá, tipo, botam ovos e aí o bichinho já nasce, sei lá, quase pronto ali. Ou um cachorro que em pouco tempo já tá enorme e corre e anda, faz tudo. O ser humano parece meio lerdo, assim, sabe? Tipo, a gente demora para aprender as coisas, a gente demora para se desenvolver, a gente demora para ser independente. E Deus escolheu esse caminho. Então eu queria encorajar você a refletir sobre essas coisas nesses dias. Refletir sobre todo esse plano de Deus de se identificar com você, para que você conhecesse o amor dele. De alcançar você na sua linguagem. De chegar e falar, ó, pô, essas coisas que você está passando, eu passei por umas coisas parecidas com isso. Porque eu fui gente também. E eu vivi muito mais do que a gente lê aqui na Bíblia, porque eu passei por várias outras crises também na minha vida e dificuldades na minha infância, na minha adolescência, porque eu estava lá desde o começo, igual você. E é isso que eu tinha para hoje, gente. Eu não consegui o tempo de novo, mas eu espero que tenha sido proveitoso. Queria orar.